Nós vamos iniciar a escola dominical e os irmãos nas outras semanas viram que nós seguimos da parte de raiz de amargura, tivemos uma pequena continuação, quer dizer, uma finalização, e tudo isso começou com o estudo de Hebreus, capítulo 12, que trata disso. Hoje nós vamos falar de uma situação, na verdade a situação, que poucos cristãos, como tudo na palavra, procuram compreender corretamente. Nós ouvimos falar muito na escritura da palavra paciência, não é isso? Paciência. Mas a palavra traduzida mais forte chama-se perseverança. E dentro da palavra perseverança, pouquíssimas pessoas se preocupam de procurar entender por que o Senhor exorta nas Escrituras o tempo todo, para que vós tenhais perseverança. Certo? Deixa a Bíblia aberta aí em Hebreus 12, por favor. Deixa a Bíblia aberta. Perdão, não, desculpe, irmãos. Não é Hebreus 12, Hebreus 12 é do estudo passado, é Romanos 5. Por favor, desculpe. A palavra no original, eu sempre comento o original, irmão, porque eu sou simples como os irmãos. O pessoal fala assim, por que você cita tanto grego? Porque é uma linguagem, e como toda linguagem, ela tem a responsabilidade de transmitir uma mensagem, não é isso, Alessandra? Os gregos, eles criaram, eles como se diz, eles aperfeiçoaram a língua porque eles diziam que eram os homens mais inteligentes do mundo e sábios. Então a língua tinha que ser propícia a passar isso aí. E por isso que a gente cita, não é questão de parecer doutor, não. Todos nós, quando somos revelados, a palavra é revelada para nós, na verdade é revelada dentro do que quer dizer verdade. Então isso já é uma palavra dentro do original. Quando cita perseverança, ele fala de três coisas. Olha bem. Ele fala de constância, estabilidade e tolerância. Ele fala, a tradução correta, são essas três coisas. Constância, estabilidade e tolerância. Nesse trecho de Romanos, Paulo vinha falando, a carta de Romanos é uma carta totalmente direcionada a um grupo de fiéis cristãos que viviam sob a influência de Roma. A carta mesmo diz isso. Paulo se preocupou de, desde o início da carta, mostrar para todas as pessoas o porquê do juízo de Deus. O porquê que os homens estavam condenados. Ele explicou, não dizendo assim, uma acusação, mas ele falou assim, é notório que pela sabedoria humana, não é isso que ele fala em Romanos, ninguém conheceu a Deus. Aí você presta atenção e vê que toda a palavra das Escrituras, ela tem um código. E ele não é humanamente decifrado. Desde Gênesis, Apocalipse, até genealogia tem código que o Espírito decifra para você. Você começa a perceber que o apóstolo Paulo ele se preocupou de mostrar o resultado do caminho de um homem que literalmente, por decisão dele, rejeita a salvação. Mas mais profundamente, falar rejeitar a salvação como é rejeitar o resgate, não é isso? Na verdade, vamos falar rejeita o resgate de Deus de uma coisa que não crê. Ele se diz conhecer a Deus, os irmãos vão entender por que nós estamos dando essa introdutória. Ele se diz conhecer a Deus, mas ele nega pelo que ele vê, que é a mínima coisa. Ele nega. As pessoas falam que conhecem a Deus, ela não, tu Deus daqui, Deus dali, e Deus acolá, mas jamais nunca tiveram conhecimento do propósito de Deus fiel, olha bem, e rigoroso na vida do homem. Quando nós comentamos aqui,
todas as vezes que tivemos escola dominical, nós sempre frisamos que os irmãos vejam que todo o caminho de salvação teve início numa pessoa. É isso? A pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que por causa da irmã Beth, do Jerônimo, do Alessandro, de todos que aqui estão, sofreu uma morte horrível. Eu quero dar essa introdutória para que a mente dos irmãos se abra. Ele sofreu uma morte horrível. E a morte foi tão horrível que Jesus tinha uma característica que tornava aquele tipo de morte pior ainda. Alguém podia matar Jesus? Tinha poder para matar Jesus? Não. Lembra? Mas a Bíblia fala que os homens mataram Jesus. Crucificado, realmente. Mas lembra que certa vez ele falou assim: ninguém tira a minha vida, eu a dou voluntariamente. Lembra disso? Então isso tem um cunho duplo. Eu a dou porque eu dou por vocês. E detalhe, como que vai ser consumado tudo? Se ele morresse antes da hora. Lembra que quando as últimas palavras foi Pai, está consumado. Aí ele pronunciou que frase? Quem lembra? Está consumado, aí o restante da frase. A ti entrego meu espírito. Isso. O que ele fez com isso, Sandro? Com essa frase, a ti entrego meu espírito. Ele inspirou, ele consumou, isso. concretizou. Isso, mas quem estava liberando o próprio espírito? Ele. Já pensou vocês terem que sofrer? Não vamos falar de sofrimento, nós vamos falar literalmente de perseverança. Ter que sofrer sabendo que só você pode desligar para acabar o sofrimento. Só você pode fazer uma eutanásia em você mesmo, desligar. Então pense no nível de sofrimento. Não estou aqui para chamar atenção aos cravos no osso, o sangue, quando for chicoteada a coroa de espinho. Não estou aqui para falar isso. Eu estou dizendo de um sofrimento necessário, o qual Jesus, habitando em carne, sofreu todos os tipos de fraqueza, não pecando. Ele tinha todos os tipos de fraqueza, porque era uma carne aquilo ali. Então ele sabia que ele tinha o quê? Lembra da oração de João lá? Da oração que ele fez? Pai, graças te dou. Por quê? Quem lembra? A oração de Jesus é a oração sacerdotal. Graças te dou, porque nenhum do que tu me deste se perdeu. Olha que coisa interessante. Nenhum que o Senhor me deu. O que Jesus comprova com isso? Olha a frase, nenhum que o Senhor me deu se perdeu. Graças ao Senhor, nenhum se perdeu. A quem ele está jogando a responsabilidade? Para ele. Eu vou assim, pai, mas olha só, mas ele não era Jesus? A gente não vê Jesus como Jesus. Não. Ele falou, de todos que o Senhor me deu, pai, nenhum deles se perdeu, mas foi Jesus que fez, olha, não, você não vai fazer isso não. Olha, não faz isso não, porque eu quero salvar a tua vida. Foi assim? Por que nenhum se perdeu? Podem responder, porque é o que está na mente dos irmãos mesmo. Pensem, cada um individualmente, em unidade. Por que nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição? Essa frase explica. A não ser o filho da perdição. Já estava cotado. Tinha que ter. Ele era a vontade do Pai. Então por que nenhum se perdeu? Eu vou dizer a frase. Eu vos dei a minha palavra e eles a guardaram. Na oração ele fala, Pai. Eu vos dei a minha palavra e eles guardaram. Então quando Jesus exulta e fala, Pai, de todos que o Senhor me deu, nenhum se perdeu. Quando o Senhor trouxe eles para mim, eles compreenderam o caminho. Lembrem-se que quando Jesus viu muitas pessoas seguindo ele, o que ele fez? Muita gente seguindo. O que Jesus fez? Nós citamos isso no estudo passado. Ele virou, vocês me seguem por quê? Por causa do pão. Por causa do que comeram o pão. Mas na verdade comeram o pão, se saciaram. Ou seja, nós podemos seguir, porque não vai faltar comida para a gente. A palavra diz que a partir desse momento muitos retornaram. O que foi ferido nesse momento? Para eles retornarem, eles não estavam seguindo Cristo? Não viram a mão poderosa de Cristo? Retornaram porque não tinham o coração ao caminho. É como se fosse assim, enquanto Jesus estiver aqui eu vou ficar perto dele. Mas a Bíblia não fala que Jesus foi tirado dos discípulos? Pode os convidados ficarem tristes quando está tendo casamento? Enquanto o noivo está perto? Não! Mas virá o tempo que se vai tirar o noivo. Nesse dia eles vão orar e jejuar.
eles vão orar e jejuar. Quando Jesus termina a oração dele e fala que guardar a palavra, ele fala de perseverança. Porque quando Jesus dispensou um monte de gente, não mandou embora, falou assim, vocês estão me seguindo não porque creem, mas porque comeram o pão e se saciaram, ou seja, satisfizeram uma coisa que faz parte desse mundo, a vida. Aí ele fala para os discípulos, quereis vós também ir embora? Olha o risco que ele correu. Pedro responde a frase fantástica e maravilhosa revelada pelo Pai. O que Pedro responde? Ele olha para o que ele já tinha dado com Cristo, não é isso? Para onde iremos nós? Né? Para onde iremos nós? Essa frase não dá uma impressão de que não tem para onde ir mais. Não tem mais volta na minha vida. Joyce compreende muito bem isso, porque a gente conversa muito sobre isso, muito mesmo. É necessário que um console o outro com isso. Não tem mais volta. Não que você sofra por isso. A partir do momento que você vai, a perseverança vai te conduzir. Vai te conduzir com estabilidade, não a estabilidade do mundo. Não a estabilidade de você passar bem. A perseverança envolve tolerância. Ela vai envolver perdão. Por incrível que pareça, ela direciona a caminhar. Você vai ter que perdoar até aquilo que afronta você no caminho, para que você não seja enganado. E você vai, e Deus te conduz numa constância. Em Romanos, vamos ler aí. Olha só. Romanos capítulo 5, não é? Romanos 5, está aqui. Ana Elizabeth, a irmã pode começar a ler do 1, por favor? Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto. Isso. Só um minuto. E não somente isso. Então ele está fazendo uma separação, não é isso? Que ele está falando de coisas maravilhosas, não é isso que ele está falando? E não somente nisto. Por quê? Porque ele está falando até agora paz, não é isso? O que nós significa paz com Deus, não é? Entrada pela fé, a graça de Deus, não foi, Beth? Você leu? E a firmeza de estar diante de Deus, não é? Estamos firmes. E a esperança da glória de Deus. Tudo que todo mundo deseja, não é isso? Vai, continua, Beth. Versículo 3, repete. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Certo, até aí. Até aí, obrigado. Mas nós vamos falar hoje somente da primeira parte. Se Deus conceder graça, se assim Ele conceder graça e estiver na vontade dEle, continuaremos cada parte nas próximas escolas. Quando eu falei que ele vem falando de coisas maravilhosas, que todo mundo deseja, todo mundo se diz seguir a Cristo e deseja herdar a salvação, deseja a graça, a paz, não é isso? A firmeza no caminho, não é, Sandra? A constância. Aí ele fala, olha, não somente nisso, não. Nós nos alegramos também quando o quê? Quando passamos. Isso. Então, por favor, hoje vai ser bem dissertativo. Olha bem. Como você se alegra numa tribulação? Como se alegra? Eu não quero explicação teológica, bíblica, de estudioso, não. Como se alegra? Não estou duvidando, não. Porque ele está dizendo, nos alegramos, nos gloriamos, nos regozijamos na tribulação. Como isso pode acontecer baseado você olhando para a sua própria vida? Como isso pode acontecer na sua vida? Pense bem. Eu quero que os irmãos pensem um pouquinho. Eu acho que uma esperança da eternidade do céu na tribulação. Um ponto interessante, né? A esperança do que você vai adquirir, né? Então, na verdade, a sua constância no caminho permanece porque você tem
um alvo, não é isso? Uma proposta, certo? Bem colocado. Mais uma, por favor. Mais um. É só falar o que você sente no teu coração, mais nada. Não tem como falar errado. Como se passa, não somente suportando a tribulação, mas com alegria. Pode falar. Pode falar. E quando a pessoa não se alegra nessa tribulação, porque está fora do caminho? Não, esse regozijo não é um regozijo que você dá pulos de alegria. Ah, tá. A gente Não, vocês vão ver. Fala. só se alimenta da palavra, porque a gente, quando na tribulação, todo mundo tende a se aproximar mais de Deus, né? As pessoas que conhecem a palavra se alimentando, e aí se alimenta mais da palavra, ora mais, se aproxima de Deus para poder suportar a tribulação, mas na esperança, acho que todo mundo passa por tribulação na esperança de sair dela. Na verdade, vamos só substituir uma palavra dessa frase, Cida. A Bíblia não fala sair dela, mas fala passar por ela. Entenda bem. Foi importante você citar sair, mesmo sendo trocada a palavra, por quê? Porque todos querem sair da tribulação. Lembra daquele mágico que nós vimos na semana passada, ou na outra semana que passou? Lembra que ele falou assim, que ele foi condenado por Pedro, falou assim, você está em fel de amargura, não é isso? O Simão, né? Simão, o encantador, que antes da palavra chegar, ele era uma grande persona de Deus, lembra? Considerado pelo povo? Enganando o povo. Quando ele quis adquirir aquelas coisas todas, Pedro falou assim, você está em fel de amargura. Você não tem parte nesse... Quando Pedro fala assim, você não tem parte nisto. Ele não está falando de ministério. Você não tem parte nisso que você abraçou, você não tem. Porque o teu coração está cheio de amargura. Agora pensa bem. Vocês acham que não é pecaminoso desejar escapar das coisas ruins? É isso que ninguém fala. Escapar. Não é escapar porque você não é bobo, de passar, você pode evitar. É escapar porque você não deseja passar por ninguém, muito menos por Cristo. É isso que é encontrado no coração, que Paulo está falando. Você não deseja passar por nada. O Senhor visita o teu coração e o meu e acha coisas que você vai falar, como pode isso estar dentro de mim? Eu passo a minha vida até hoje explicando. Nunca fale porque eu sou assim, porque eu sou desse jeito. É mais fácil uma outra pessoa falar de você. Porque se uma outra pessoa, como você, consegue perceber coisas que você não aceita que você seja, quanto mais o pai. O Alessandro tem uma filha, a Sofia, eu vou usar ele como exemplo. E ele ficou muito tempo desejando um filho, não é, Alessandro? Sim. A Sofia veio para a vida dele e ele tomou o cuidado de corrigi-la conforme você acha certo, não é isso? Sim. Conforme você acha certo. Mas o capítulo 11 de Hebreus fala assim, mas o Deus nos corrige para que sejam participantes dele. Então, entenda bem, eu não quero dificultar o entendimento, eu quero que os irmãos, tendo dúvida, perguntem. Quando ele fala, querem que seja participante dele, tem a ver com um caminho, Ronaldo, como você citou. Você deseja? Eu desejo, ele já visitou teu coração. Você deseja mesmo? Sim, eu desejo. Você quer aquilo que está lá longe, a gente mostra de longe, você quer? Eu quero. E você começa um caminho. Você vai, olha só, irmãos, característica de pessoa que não se desvia do seu propósito de sua lealdade, não se desvia. Não tem gente que faz isso pelo mal. Tem gente que não arreda o pé do mal, porque aquilo ali é o que ele quer, é o que ele deseja. E vocês pensam que não tem alvo nas pessoas desse mundo? Claro que tem. A palavra fala que por causa dos desejos que estão dentro de nós, Tiago fala que nós matamos, não é isso? Vocês disputam um com o outro e vocês cometem guerras um com o outro porque vocês desejam obter uma coisa. Quanto mais o reino de Deus. Aí, olha só, vai para Hebreus, capítulo 10. Se a tradução correta de perseverança, olha bem, segundo Paulo falou, a tribulação ela depende, ela só aparece se houver o quê?
Para ter perseverança tem que ter o quê? Tribulação. Tribulação. Ah, Jerônimo, não é bem assim que eu entendo, não. Eu entendo que Deus nos livra de muita coisa, sim. Só que aquele livro você nunca vai saber. Sabia, Beth? Você nunca vai saber. Você acha que você sabe tudo que Deus está te livrando? É aquela pessoa que você atrasou um pouco mais e você já não passou por ela. Entendeu? É aquela situação, mas você não tem como saber. Você não tem como saber das miríades de livramentos para que você se conduza no caminho, para que você seja perseverante, que Deus faz com você e você nunca vai saber. Só aquilo que foi visível. Né? Isso! Mas o que for visível já está sem poder nenhum para alimentar você. Você entende? Porque se você está enxergando, você não deve pensar, meu Deus, se o Senhor me faz isso comigo, o que Ele está fazendo que eu não estou vendo? O que Ele está fazendo que eu não estou enxergando? A gente conversa, e eu cito a Joyce porque a gente conversa muito sobre isso. Toda vez que você está passando por uma situação ruim, qual é a frase que nós comentamos, Joyce? Você, que eu falo muito para você, uma frase que ninguém mais vai ouvir. Eu viro e falo assim, isso aí, o que vai acontecer com isso? Essa coisa toda que você está... Vai passar. Aí você, assim, claro que vai passar. Pô, a pessoa tem câncer, vai passar, vai morrer. Não estou dizendo isso. O que eu falo? Há uma paz. Há um fruto de paz que dá, que faz com que você comece a perceber aquilo que é invisível, Ronaldo. Exemplo, você enxergou o caminho da tua mãe. O caminho da tua mãe não foi suficiente para você. Porque você tem o teu caminho. Você entendeu? Ele alimenta, você se alimentou com a fé da sua mãe, como ela perseverou no final, como ela não blasfemou, como ela se alegrou de saber que ia para o reino de Deus. Assim você testemunhou, não foi isso? Então, pensa bem, as fraquezas da tua mãe todinha que tinha no passado, não valeram de nada as fraquezas para impedir ela. Mas na hora parece que está impedindo. Aí alguém fala, mas tinha que terminar assim, meu irmão. Ainda que termine massacrado por um meteoro gigante que bata na Terra. Já viu o meteoro mais pequenininho lá? Mas pensa bem, quando ele chegar, é uma placa. Ainda assim não chega aos pés do que nós está preparado para a gente receber. Então a perseverança é isso, você tem uma constância. E prossegue, né? Isso, você prossegue, mas lembre-se, nós nunca saberemos a totalidade de situações em que Deus está nos conduzindo. Pense no mundo espiritual, vamos comentar. Eu mandei vocês abrirem em Hebreus 10, não é isso? Então, pensa no mundo espiritual. Vocês conseguem ter ideia do que está acontecendo à volta de nós aqui? Mas algumas vezes, né, Alessandra, temos uns resquícios em que nos mostram. Até em pequenas frases você nota assim, você fica sóbrio. Não é desconfiado, você fica sóbrio e sabendo que quando as coisas estão boas, você deve fazer o quê? Está tudo muito bom. O que você deve fazer? Desconfiar, mas agora vamos supor assim, tá boa mesmo, tá boa porque é a tua parte da tua vida que você julga que Deus está lhe dando um alívio. Não é isso? Você deve considerar o quê? Que aquilo vai ficar para sempre até o dia de... Não. O caminho é feito de situações boas ao tempo todo. E situações ruins de vez em quando. Isso aí. Se você curte a parte boa. Lembra de Jó? Vem cá. Recebi os bens de Deus a minha vida toda. Agora Ele tira, você quer que eu blasfeme dele? Ele que deu. Ele tira a hora que Ele quiser. Pode falar, Beth. Então, assim, quando a situação está ruim, é que está bom? Você é uma serva de Deus? Sou. Eu vou falar, tomar coragem aqui, tomara que não me joguem pedra. Toda pessoa serve de Deus, lembrando do mendigo, qual era o nome dele, que graças a Deus a Bíblia deu o nome, o mendigo da Bíblia, Lázaro. Como se um homem que recebeu males a vida toda, ininterruptamente, males, conseguiu herdar o reino de Deus. O que vocês acham que isso fala comigo, com você? Quando você estiver passando uma situação ruim. A irmã perguntou, então quando a situação ruim está boa? Eu vou dizer para a irmã, sim. Sim, eu acho, não, sim. Sabe por quê? Então não teve outra situação ruim? Não. Mas quando ela vier, você saiba
eu sou filho de Deus, por isso padeço literalmente o que está acontecendo. Algumas pessoas nos atacam com frases assim: deixa de ser otário, desculpe estar usando, deixa de ser bobo. Eu sou cristão, mas não sou bobo não. Ah, é? Quem falou que o cristão não é bobo, Sandro? Por que nós somos desse mundo? Bobos! Nós somos, isso é bíblico. Nós somos, para o mundo, nós somos idiotas. Nós somos pessoas que caminham para uma coisa que eles morrem de rir. Mas fizeram isso também com o homem da Bíblia, lá em Gênesis. Noé? Caçoado! Não tinha chuva naquela época. O homem construiu uma arca. É como você fazer um barco no deserto. Por que você está fazendo isso? Porque o deserto vai virar mar. Cara, você é dono, cara. Eu vou no deserto fazer um barco. Eu queria até botar na camisa de força, né? Isso! Agora, olha bem, a Bíblia fala, Hebreus fala de Noé, fala que ele pregou, anunciou 100 anos e não se arrependeram. Mas por que não se arrependeram? Eles estavam vendo fielmente o que estava acontecendo? Eles estavam vendo assim, eles tinham provas de que ia acontecer aquilo? Estavam se pautando pela lógica. Tá bom, então se você não tem prova, olha bem, vamos falar de perseverança. Se você não tem prova para acontecer, a tendência humana é escolher o quê? A lógica, né? A lógica, e a lógica nunca está certa, por isso ela tem nome de lógica. No caso, a lógica ali nunca choveu na linha, nunca choveu, por que eu vou acreditar nisso? Isso, mas pega como caminho, pega como perseverança, Joyce. Pega como perseverança. A tendência é que antes você tinha uma vida e ninguém falava mal de você. Ninguém falava que você tem que mudar de vida, nada. Quando você muda de vida, a primeira coisa que você perde são as pessoas à sua volta. Pode notar, Beth, você me fez pergunta quando a situação está ruim, então tá bom, tá ótimo. Beth, quando todo mundo começou a se afastar de você, tudo, não deve pecar e falar assim, olha o que está acontecendo comigo, ninguém está perto de mim. Porque é mistério, é necessário que isso aconteça. É uma comprovação do caminho. Olha só, Hebreus capítulo 10, não é? Vamos lá. Nós vamos ver que é uma necessidade do cristão, isso aí. 10, deixa eu ver o versículo aqui. Eu falei o versículo, irmão? Não. Espera aí. Ah, sim, está aqui. Eu tenho um amarelo bem forte aqui para chamar a atenção. Olha como é que é uma necessidade do cristão. Sandro, pode ler pra gente? 35. Só o 35. Não rejeiteis, pois a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Ó, não rejeite, entendam isso, não é difícil entender. Não rejeite, irmã Elizabeth, usando como exemplo, aquela confiança que sempre teve no teu coração. Não é uma questão de fortaleza de fé, é confiança. Eu passei por tanta coisa. Porque Deus iria justamente aqui agora, ainda com meus pecados. Não rejeite a confiança. Que o quê? Como é que é essa no versículo? Que tem grande o quê? E avultado galardão. O que ele está dizendo aí? Qual é o resultado da confiança? Um prêmio muito, muito grande. Isso. Esse prêmio, como galardão, todo mundo sabe que galardão tem a ver com o futuro. Mas quando eu cito a palavra galardão, é um prêmio. Então, eu não tenho medo de dizer que a tua confiança tem um prêmio, ainda nessa terra, não é resultado satisfatório segundo o mundo, não. Ainda nessa terra que faz o quê? Emenda com o quê? Emenda com o quê? Com a eternidade. Lembra do grito de Jesus na festa? E Jesus levantou e bradou: aquele que crê em mim, completem, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão o quê? Lembra? Os irmãos não lembram disso? De água viva, que se fará nele uma fonte. Para onde? Então onde a pessoa está? Na terra. Na terra. Passa daqui para lá. E isso, nele se fará uma fonte, a jorrar nele, que vai começar, como é que é? Vamos lá. A gente não precisa abrir para ler, porque todo mundo sabe de qual. Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva, e se fará nele uma fonte, não é isso? A jorrar para a vida eterna. É ou não é uma comprovação do entendimento, da perseverança do caminho? Aquele que crê em mim. Então, não tem como negar isso.
Quem não persevera nunca creu em Cristo. O versículo de baixo, eu não sei se estava previsto para ler. Isso, por isso que eu falei até aí. Isso aí. Sandro, completa com 36. Porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Pronto, quem tem a tradução? Aqui tem. Vai. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Olha bem, separou perseverança, olha só, é uma necessidade, não está comprovado? Então tem como o cristão viver sem perseverança? Não, só sim ou não? Não, ó, tem como o cristão dizer, sou de Cristo, se não há perseverança na vida dele? Não. Vamos falar bem forte, porque as pessoas têm medo de assumir isso. Quem não persevera nunca foi de Cristo, é uma característica do salvo. Beth, se você foi designada para herdar a vida eterna, segundo a contrição do teu coração, você é uma pessoa perseverante. Você é, mas engano, irmãos. Nós temos que perseverar como se fosse um acessório. Temos que comprar esse acessório na loja. Olha, vai ficar difícil chegar no céu. A gente vai até chegar, mas sem perseverança vai ficar um pouco difícil. Não tem como chegar. E outra, essa separação que ele faz. Porque necessitais de perseverança para quê? Vírgula. Depois de haver feito a vontade de Deus, olha bem, não é uma glória fazer acontecer isso? Depois de haver feito a vontade de depois, alcanceis o quê? Promessa. A promessa. Então, olha só, você fazer a vontade de Deus é dever e ainda vai ter que continuar com perseverança. Não é fazer uma única vez. Depois de haver feito a vontade de Deus, ou seja, seguido aquilo que Ele determinou para você, você possa alcançar. Aí entra o caminho, alcançar a vida eterna. Então, é ou não é uma necessidade? Ele está dizendo aqui, porque necessitais de perseverança. Não tem como vocês me seguirem, porque eu multiplico pães. Não tem como vocês me seguirem, vocês nunca serão meus. Quer ver? Outro exemplo. Aquele que põe a mão no arado, vamos lá, e olha para trás, é mais ou menos merecedor do reino dos céus? A Bíblia na tradução diz indigno do reino dos céus. Mas Gerônimo, por que tem tanta dificuldade? É porque Jesus morreu na cruz? Não. Pense bem no mal que entrou no mundo. Pense como Deus precisa fazer para que no reino dele só entre lavados e remidos. Não tem que brotar em você um desejo enorme. Eu quero. E outra coisa, quando a pessoa persevera, não fica com medo de ter medo, não. Porque quem persevera, ele não tem desconfiança se ele vai conseguir, não. Ele tem medo de desonrar, ele tem temor de desonrar aquele que está trilhando você pelo caminho. A perseverança é uma característica de quem está salvo. Pois vamos ver isso, não vai ficar nas minhas palavras. Vai ficar tudo nas Escrituras. Abrem, por favor. Hebreus ainda, no capítulo 12. Pula para o 12. Nós vamos ver que a perseverança é o principal fundamento proposto para a pessoa caminhar com Cristo. Está tudo certo aí, Josi? Tá. Então, para caminhar com Cristo. Olha bem. 12, versículo 1. Silvio, você pode ler, por favor? Sim. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Gente, eu nunca vi tanto detalhe num versículo só. Tanto detalhe que o salvo tem o direito dado por Deus de compreender. Eu te dou esse direito de você compreender. Beth, Joyce, Felipe, todos que aqui estão, olha só. A perseverança, a gente acaba sabendo que é uma concessão de Deus. E nós vamos ver isso biblicamente. Que isso, Jerônimo? Perseverança do homem? Sim. Mas, Sandro, você pode executar alguma coisa boa, que pode ser bom, se o Senhor não gerar isso no teu coração? Não. Porque a tua natureza é o quê? E a tua natureza é uma natureza desistente, não é isso? Oportunista, imediatista. Por isso nós somos humanos.
O que o Senhor faz, é essa compreensão que eu quero colocar hoje aqui, é quebrar isso no início que você se encontra com Ele. No início. Eu vou recordar do que nós estudamos do cego, que Jesus perdoou dos olhos. Aquele homem sofreu muito. O ataque foi tão ferrenho. Olha as palavras que o Senhor colocou na boca daquele homem. Você olha, esse homem não é de Deus. Olha, se ele não é de Deus, eu não posso dizer isso. Porque eu sei que Deus, aí entrou o conhecimento dele da lei. Sei que Deus não ouve a pecadores. Mas, se alguém faz o quê? A sua vontade, a esse ele, quem diz? Ele ouve. Então pensa bem, qualquer um de nós, se você cumpriu isso que nós lemos aqui, ó, para que depois de haver feito a vontade de Deus, olha bem, se alguém faz a vontade de Deus, vocês acham que o Senhor não vai escutar? Tem diferença entre escutar você? Escutar ele pode, ele não é surdo, não. A Bíblia fala que há homens que são tão malignos que o Senhor rejeita ouvi-los. Ouvi-los. Rejeita. Não vai ouvir a oração. Ser ouvido por Deus é a glória de quem caminha para o reino dele. É a glória. Porque sabe que ele não precisa sentir arrepio, não. Pense bem. Quando a pessoa fala assim, eu sinto a presença de Deus aqui. Amém, eu creio. Mas eu preciso sentir a presença dele. Olha bem para cá. O que me faz sentir? Uma promessa foi feita. Eu estou convosco de segunda a sexta. Todos os dias. Todos os dias. Estarei convosco, Ronaldo. Estarei com a sua mãe. Até a consumação de todas as coisas. Nas catacumbas de Roma, quem lê o livro, é fantástico. É um livro que fala sobre a história. Os cristãos eram enterrados. Sabe o que eles botavam no memorial? Assim, mostra aquelas letras do latim, os desenhos das lápides. Aqui jaz fulano que amou o ciclano que estava do lado. Eles botavam sempre um histórico da pessoa. Aqui jaz fulano que caminhou junto, aí tinha outro que caminhava do lado e perseverou junto com ele. Todos eram assim, as lápides. Eram memoriais para quem lesse, até para os mortos, para quem lesse, se alimentasse de fé. Se alimentasse disso. Nós estamos em que? Lemos o quê? 12. Hã? Deus 12. Isso. Quem foi que leu? Você leu perdão. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados com uma tão grande número de testemunha, primeiro ponto, deixemos o quê? Todo embaraço. E o quê? E o pecado. Que tão de perto nos rodeia. E Corramos. essa palavra, como é que alguém pode correr com paciência? Não, se olhar a palavra. Quando você corre... Igual a maratona, né? Não. Quando você corre, você acelerou o passo do estágio de caminhar, não é isso? Para correr, porque você teve o quê? Uma pressa. Se for olhar bem, fica um pouco contraditório isso, não é isso? Porque paciência é o seguinte, não, nada, entendeu? Ele, no original, diz correr mesmo, velocidade. Ele fala, corramos, deixando o embaraço, o pecado, que todos perto nos rodeia, corramos com paciência a uma coisa. Aqui está com perseverança. Vai. Aqui está com Perseverança, perseverança. porque na minha não usa paciência, mas algumas usa a palavra perseverança. A carreira que foi o quê? Proposta. Lembra da tua conversão, Beth? Foi feita uma proposta para você que você deseja? Eu quero. Momento ruim da tua vida, horrível. Você não queria solução de problemas. Eu digo isso não que eu sei que está no teu coração. Porque é como nós recebemos a Cristo. Ele não é solucionador de problemas, ele está te tirando de um lugar que tem problemas. Ele está tirando do mundo. Fala, Ronaldo. Tudo que aconteceu com a minha mãe, nos últimos dias da vida dela, no seu doença, me fez conhecer que não está aqui para livrar a gente de problema. Não é isso que a vida cristã nos livrar de problema, igual a maioria pensa que é. Que usa. Olha bem, na perseverança, Beth, vamos colocar assim que a principal ferramenta da perseverança seja eu não tenho medo do que vai me acontecer no caminho. Mas não é de palavra não, já está no teu coração, se o senhor encontrou, ele não teme.
o que vai acontecer no caminho. Parece uma matemática inversa. Quanto mais você se aproxima da morte, parece que mais você vive. Sabe, quanto mais os perigos de morte e trevas parecem rodear você. Já viu quando você está sendo atacado, mas não pode tocar em você, mas só o fato de pular à tua volta te assusta? Pedro aconteceu isso, lembra? Caminhou, assim que as ondas subiram, ele afundou. Por quê? Porque ele percebeu. O que o Senhor faz, quando você está trilhando o caminho, não é livrar você do perigo. Ele faz com que você não o tema. Salmo 23. Como é que diz? Vai, Salmo 23. Fale. Vocês oram esse salmo? Vambora. Quando você não souber, eu completo mais. O Senhor? É o meu pastor e nada me faltará. Vai. Andar me faz em pastos verdejantes. Guia-me mansamente por águas tranquilas, refrigera minha alma. Não é isso que diz, Sandra? Aí tudo bem, não tá bom? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Esse era o terror do judeu. O vale da sombra da morte. Porque havia o Sheol, a sepultura, era dividido em duas partes. Vocês lembram? Os justos e injustos. Isso é bíblico, está lá, não é nenhuma teologia barata, não. O vale da sombra da morte, o judeu queria trilhar aquilo ali, até chegar no devido local. Então você, ainda que eu ande por esse vale, eu o quê? Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Aí entra de novo a paz que ele falou antes. A tua vara e o teu cajado me consolam. Então, lembre-se, Davi, o homem segundo o coração de Deus, pronunciou isso, guiado pelo Espírito de Deus, para que você cresça nisso, para que você trilhasse. Agora vamos lá, o versículo 2, lê-se o 2, olha só, ele diz: corramos com paciência, ou seja, com perseverança, a carreira que nos está proposta. Vamos saber que carreira é essa. Lê o 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do Olha aqui, graças a Deus que não fica a palavra da boca que sai sem comprovar biblicamente. O que ele desprezou? A riqueza? A afronta, Bete, a afronta te fere. Tu lembra da afronta de Cristo? Lembra de alguns detalhes da afronta de Cristo? Um dos piores, teve até relatado em filme. Ele foi chicoteado pelos ímpios. Sabe o que é isso? Chicoteado. Mas Gera, a cruz foi pior. Não, pensa bem. Um ímpio tocou em você, Sandro. Um ímpio, o filho de Satanás. Fala assim: eu vou açoitar você. E tem gente que fala assim: não deixa o diabo fazer isso contigo, não. Não é isso que fala? Vocês acham que quem que foi que açoitou Jesus ali? Foi aberto toda a permissão para que ele desistisse. Açoitou ele covardemente. Enfiaram uma coroa de espinhos na cabeça dele, e o problema não foram os espinhos. O problema não foi os espinhos. Qual foi o problema? Que quando botaram a coroa de espinho nele, o que falaram para ele? Rei, tu não é rei? Toma aqui a tua coroa. Uma humilhação que bastava um estalar de dedos para eles serem consumidos pelo céu. Então pensa, eu não fiz a pergunta, qual é a carreira que foi proposta? Você vai ter todo o poder no teu caminhar. Nunca farás uso dele. Nunca farás uso dele. Vai caminhar com perseverança, sempre crendo que eu estou junto contigo. Repetindo aqui o final do versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, certo? Sim. Suportou a cruz, desprezando a afronta. Aqui está escrito ignomínia. Ignomínia, afronta, vergonha após uma afronta, ou seja, você fica envergonhado, não só afrontado, como envergonhado. Você passa a vergonha na frente dos homens. E a principal vergonha de Cristo, não vergonha dele, que eles queriam imputar em Cristo era o quê? Que foi falado até na cruz para ele, de baixo, falando assim: quem lembra? Foi
foi toda afronta, tinha que provar na mente de Cristo de que tudo que ele fez foi um acaso, foi sorte. Que ele sobreviveu até aquele momento, não foi porque o Pai o livrava, mas foi porque foi dando tudo certo. Porque não escandalize não, irmãos. Tem historiadores que querem provar isso. Querem provar isso. Para alguns já provou. Calma. Qual foi a frase que foi falar de baixo para cima, assim, uma das principais? Para ele se salvar. Hã? Para ele se salvar. Não, mas a frase correta. Se tu és o filho de Deus, Salva-te a ti mesmo. Ele salvou a tantos. é. Como é que tu não consegue isso daí? Então pensem, por favor, pensem no caminho de vocês. Vocês acham que é muito o que vocês estão vivendo de tribulação? Pensa, se envergonhem. Se envergonhem, tenham vergonha. É justo isso, Senhor, me envergonho. Olha bem, as murmurações pecaminosas e malignas que saem do nosso coração. Quando olhamos assim, falamos assim, só a graça de Deus. Irmãos, o que vocês acham que Deus não subentende isso, não? Claro que Ele percebe que está no coração. Eu comentei no início do estudo, o problema não é que a Silvia falou, não é, como é que é, Silvia, a palavra? O problema não é sair, não é isso? Mas passar por ela. Porque sair é o alvo de todo incrédulo. Ele dá um jeito, ele vende a alma para o diabo, mas ele não passa por nada. Ele trai o caminho, que nós vimos no estudo passado, ele consegue trair o caminho, porque há amargura no coração dele, mas ele não se submete, porque ele nunca desejou. Aí continuando, ô Sandro, nós lemos o 2. Ele falou assim, que no 1, Sandro, falou que a carreira foi proposta para você, não foi? Não é isso que ele diz no 1? Sim. Certo. Aí eu li o 2 e falou, então você olha para Cristo, não é? Agora, completa com 3, Sandro, por favor. Considerai, pois... Lembra, ele não falou de Cristo no versículo do meio? Ele falou de Cristo, então agora só, vai. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Comprova ou não comprova o que nós acabamos de falar? Sim. Olhando para você e considerando quem? O Senhor. Isso, mas considerando por quê, Sandro? Lembra, você mesmo, Sandro, você lembra da vida torpe que você abertamente já falou para mim? Sim. E o dia que ele te resgatou? E que logo que ele te resgata, já tinha começado uma tribulação na sua vida e com o resgate não mudou nada. Isso. Piorou. Piorou. E detalhe, depois ainda vem um filho de Deus que no dia do enterro da sua mãe, quando todo mundo fala assim, graças a Deus, né? Olha, o Senhor sabe o que está sendo falado. Bateu nas costas dele e fala assim, graças a Deus agora, tua mãe está em paz e você segue a tua vida. Alguém vem, o Filho de Deus mesmo, e bate e fala assim, não acabou não. Eu lembro como se fosse hoje, ele falou para mim só, não se engane. Não se engane, não acabou. Esse é o engano, tá vendo, Silvio? Como é que estou te explicando pelo que você falou. Pelo que você falou assim, você citou bem, a única coisa que não foi uma palavra. As pessoas querem escapar. Escapar. Olha bem, quem te acompanhou uma pessoa que morreu, e às vezes a pessoa demora um tempo a morrer, não que você está esperando isso. Você começa a verificar que aquela paz quando a pessoa morre, não tem a ver com a pessoa. Tem a ver contigo, sabia disso? Você, é melhor que a pessoa parta logo, que aí dura um dia o luto e você volta ao normal na sua vida. Quando, na verdade, nós devemos passar até a morte com cada irmão nosso. Sentir o que ele está sentindo, porque olha o que a Bíblia está dizendo. Considerai, pois, inicialmente, aquele que suportou tais contradições dos pecadores. E esse mesmo que suportou, o que diz no versículo 1? Que nós lemos, que ele é autor e consumador de quê? Nossa fé. Isso, não fala nossa, mas é da nossa fé, porque fala da fé que foi dada. Então, considere tudo isso. O problema todo é esse alívio que nós sentimos, sabe? A gente sentiu um alívio uma vez, Ronaldo, então a gente quer que o caminho permaneça daquele jeito. Mas eu digo para os irmãos, o irmão Beto fez uma pergunta assim,
E eu tomei coragem de responder. É bom quando passamos, não foi isso? Então, melhor que passe? Sim, melhor. Melhor que passe, porque você verá que você está trilhando o caminho de Deus. Mas agora, quando as coisas ficam fáceis, o que nós fazemos? Que quando as coisas... Passou a situação. Voltamos o quê? Às velhas práticas. Já viu aquele susto? Todo mundo passa por isso. Aquela coisa assim, caramba, eu estou vivendo, vai para a igreja, clama, pede, e o Senhor atende. Vê se os irmãos entendem, não vou negar nada. O Senhor atende. Mesmo sabendo a intenção do coração. Assim que atende e melhora tudo, sabe o que a pessoa faz? Qualquer outra sujeito é isso, irmãos. Volta a alegria, o folguedo. Ah, mas é o folguedo diante de Deus. Não é, não, Senhor. Paulo fala aos Coríntios assim, a partir de agora, aquele que tem esposa, trate melhor a esposa, durante o seu... como não ter. Isso! Entendeu? Eu não estou diminuindo a esposa. Ele está dizendo, aquele que tiver esposa, que era uma bênção isso aí naquela época, considere como se não tivesse, para que tome cuidado no seu caminho. Por quê? Porque o desejo da esposa não é o marido e vice-versa. Então ele fala assim, considere como se não tivesse, não é desprezar a esposa. Ele fala, considere para que o teu caminho não seja interrompido por nada. Por nada. Nós lemos que versículo? 3. Já lemos o 3? Isso. E ele diz, dos pecadores contra si mesmo, não é? Para que não, o quê? Enfraqueçais. Desfalecendo nos vossos? Ânimos. Completa com 4, sabe? Ainda não resististes até o sangue. O que ele quis dizer com isso? Vocês não resistiram, não combateram contra o pecado, não é isso? Contra o pecado? Até o sangue contra o pecado. Isso, contra o pecado. Sabe o que ele está dizendo? A dor que vocês estão sentindo não chegou nem até o sangue. Por que ele está falando isso? A dor e a tribulação que vocês sentem, combatendo contra o pecado, porque trilhar o caminho de Cristo é combater aquilo que já habita dentro de você, os seus desejos, as suas vontades, não chegou até o sangue. Que ironia é essa? Que tem a ver com o texto que nós lemos. O combater contra o pecado não chegou até o sangue. Com Jesus? Jesus Cristo. Vocês não combateram, não. Ele sim. Ele, para consumar a fé que está dentro do teu coração, combateu até o sangue. Pastores deviam sentar com todas as pessoas e erguê-las, explicando isso, que foi dado para eles, explicando isso. Olha, nós estamos num caminho, nós combatemos o tempo todo para que não estremeçamos nesse caminho, não deixemos o caminho de lado. E outra coisa, a Bíblia não fala que, eu não citei para os irmãos aqui, tolerância, constância e estabilidade. Então, se essas 3 palavras é a tradução, só existe uma coisa que pode anular a perseverança. Só tem uma forma, pensa na perseverança como você em ação, não é isso? Qual a única coisa que pode... Desistência? Sim, desistência, mas com uma ação. É desistência. Mas a desistência, o que ela vai gerar em você? Se você está num caminho. Desviar do caminho. Desviar, você não vai para frente. Voltar. Retorno é pior ainda. Retorno do caminho. É o desvio, mas é um retorno. O que é um retorno? É o contrário do que eu recebi. Abram, por favor. Tiago, capítulo 1. Logo após Hebreus. Tiago, capítulo 1. A irmã Beth, pedi a Joyce agora. A irmã Beth leu o segundo versículo. Joyce, leu o versículo 4. Ora, a perseverança... Peraí, deixa eu achar. Sim. Todo mundo achou? Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Isso. O que se entende por isso? Tem que ter a sua ação, o quê? Completa. Sim. Pode ser fragmentada a perseverança, segundo esse versículo? Não tem fragmentação. Você está indo assim? Olha bem. Fragmentou, interrompeu. Mas depois eu emendei. Não existe isso. Não confunda a fraqueza que acontece e as perseguições no caminho com interromper a perseverança. Ele está dizendo, vou ler aqui comigo, aqui, Tenha, porém, o quê? Vou ler o 3, Joyce, por favor.
sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Certo, olha, uma vez confirmada. Recorde-se que toda vez eu cito isso, tudo tem que ter confirmação. A prova da vossa fé é o quê? Uma vez confirmada. Por quem? Por Deus. mim? Eu confirmo a fé dos irmãos? Por Deus. É isso, Sandro. Então, olha aqui. Tenha, porém... Vai, Joyce, 4. Tenha, porém... Ora, a perseverança deve ter ação completa, Isso. A minha diz obra perfeita. Obra perfeita. para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Olha só. Então, na verdade, essa palavra é a mesma palavra que Jesus usou, tetelestai, está consumado. Ela tem que ter sua obra consumada. Não existe... eu perseverei muito tempo, olha bem, segundo a visão humana, fiz tudo que tinha que fazer e voltei. Entendeu? Eu estou dizendo em visão humana. A obra da perseverança ela é constante, perfeita, ela tem que ser consumada. Porque a palavra que vamos ouvir lá no dia, qual é a frase que vamos ouvir? Tudo aqui, ó. Vocês estão adentrando ao trono de Deus. E vão ouvir uma frase que nem todos vão ouvir. Qual é a frase? Vinde bendito. Isso, pronuncia bem devagar. Vai. E tomai Possuir por herança por herança o reino. que vos foi proposto. Isso, que está preparado antes da fundação do mundo. Se já era difícil crer numa coisa imediata, pense uma coisa que está desde a fundação do mundo preparada para quem venceu. Vocês conhecem o cantor Paulo César Brito? Já ouviu falar dele? Então ele tem uma música, quando terminar essa vida e lá no céu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar e comentarão a uma voz, voltados para mim. Conta-nos na tua experiência como é que você venceu, chegou aqui. Não quer dizer, como é que tu chegou aqui? Eu entendo a música. Conta para nós a tua experiência. Aí, uma única experiência foi graça. Foi graça, abundante graça que me trouxe até aqui. Então, quando vocês combaterem contra o pecado, quando nós combatermos contra o pecado, nós lembramos disso, Senhor. Me ajuda, para que eu não caia na firmeza que o Senhor colocou no meu coração. E eu digo para vocês, não é tomem cuidado, essa palavra tomem cuidado é bem subjetiva. Você fala, toma cuidado. Tomar cuidado é muito relativo. Eu posso continuar o uso do curso desse mundo tomando cuidado. Sabe, tomando cuidado, sendo que na verdade a Bíblia condena o uso desse curso do mundo. Ele condena. Ela fala, vocês foram retirados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então já foram retirados disso aí. Continuando. Joyce, agora leu... Não, perdão, irmã Elizabeth. O capítulo 5, versículo 11. De Tiago mesmo. Nós vamos ver que a perseverança deve ter de todas as ações consumadas com a perfeição desse caminho. Capítulo 5, versículo 11. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Para sua pergunta. Tá, por favor, eu quero para a glória dos seus dois, para você todo mundo ver. Está respondida a sua pergunta. Foi falada alguma heresia aqui. Temos por feliz, posso citar, a graça. Qualquer um vai jogar pedra em mim, não é isso? Porque não conhece isso. Beth, está explicado para você? Olha só. É uma melhor. Porque é considerado tende por feliz, continua. Não, pode ver do início, pode ver. Eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Olha só. Olha que frase que alimenta o nosso coração. O Senhor é muito. É a primeira vez que a gente lê dessa forma, né, Sandro? Já reparou isso? Não tem isso na Bíblia. Tem outra parte. Falar assim é muito isso, muita gente só diz o Senhor é bom, não é isso? Mas aqui na tradução está dizendo o Senhor é muito misericordioso e piedoso. É muito misericordioso. Dá a intenção seguinte, olha, o que tu está passando não chega aos pés da misericórdia que Ele vai usar por você. Mas, irmão, você vai usar a misericórdia quando eu morrer e você quer o quê? Você quer, se a Bíblia fala que bem-aventurados que passaram por tudo, olhando para o exemplo de quem? Jó.
dentro das poucas vezes que vocês leram, ninguém que leu o livro de Jó completo. Leu? Leu todo? Não estou duvidando não, estou falando isso para a pessoa que leu. Então, mas é um livro que tem que ler 5, 6, 7, marcando cada pedaço, né, Joyce? Cada pedaço, porque é a vida de um homem que foi, por causa dele, teve uma disputa. Santo, já pensou a glória? Tem uma disputa por você lá no céu. Você acha isso impossível, Santo? Não, isso não quer dizer que você é o fera, não. É porque nós nunca, quanto mais você se contrista, mais você se opõe à certeza de Deus te ver como uma pessoa totalmente limpa e digna de caminhar, sabe? Então Jó não se considerava assim. Tanto que tem um trecho do livro dele que fala assim: vieste visitar os pecados da minha mocidade. Isso quer dizer que Jó não foi aquela integridade a vida toda, entendeu? Ele fala no trecho para Eliúde, ele fala assim: vieste visitar, Deus visitou os pecados da minha mocidade. Mocidade era novo, que eu me dirigia como eu quisesse. Você lembra como Jó tratava os filhos? Porventura, eu vou pedir perdão por eles, porventura eles cometeram uma blasfêmia no coração. Essa pronúncia, para aquela época, irmãos, é pesado. Assim, quem sabe eles blasfemaram do Deus Altíssimo no coração. Ele pedia perdão para os filhos. E outra coisa, a Bíblia considera que eles se banqueteavam. A vida deles era o quê? Uma vida de quê? Não era de farra? Festa. Isso, aquela vidinha que você tinha, Sanote, que você sempre comenta. Não, é sério, não estou brincando não. Era uma vida de farra. Vamos curtir. Infelizmente, eles não escaparam. Então lembre-se, Jó não levantava o holocausto por eles? Sim. O diabo tinha sede em Jó. Mas engraçado, a tribulação que aconteceu não poupou os filhos. Não poupou, infelizmente. Por isso eu digo, a oração de um justo pode muito nos seus efeitos, sim. Mas não subestime o poder de destruição do pecado. Também eles filhos de Arão também. Isso aí também. Olha só, nós desafiamos o pecado duvidando dele. E tu não tem poder sobre mim, não. Como que não tem? Já tem poder sobre você. Já tem. Só de você falar, já tem poder sobre você. Porque você subestima o poder das trevas. Lemos que versículo? 11. Agora, por favor, nós estamos terminando. Ainda em Hebreus, no capítulo 10, volta ao Hebreus, no capítulo 10, interessante, está tudo voltado dentro do livro de Hebreus, a maior parte. O que eu falei, que a Joyce que respondeu, o que pode impedir perfeitamente a perseverança? Retorno. Vamos usar uma palavra, retrocesso. É a mesma coisa. O retrocesso, ou seja, quando você volta, você lembra de quê? Para você voltar, olha bem, porque Pedro pronunciou, para onde iremos nós? Pedro não era casado? Sim. Pedro não tinha família? Sim. Tinha. Pedro não tinha casa? Sim. Pedro não tinha uma empresa de pesca? Sim. Então ele precisava falar isso, para onde iremos nós? Não. Outra coisa, a Bíblia não cita que se pudessem voltar, os patriarcas voltariam para onde eles saíram, mas eles almejavam o quê? Um local melhor, não é isso? Um local melhor, por isso peregrinaram na terra dizendo que eles estão. Olha só, vamos ver a prova disso, Hebreus 10, vamos lá, 10, versos 38 e 39. Essa aqui é briga, porque eu nunca vi negarem tanto isso aqui. Ninguém, sabe, as pessoas estão indo para Cristo e ignoram o que vocês vão ler, ignoram. A pergunta da irmã Elizabeth, como sempre, acaba sendo uma pergunta feliz, porque tudo que, numa frase que a irmã falou, então é melhor que passemos a isso, que isso, não é que você deseja isso, não é que você quer que aconteça isso, não. É quando acontecer, você exulta, eu sei que isso aconteceu, porque eu sou filha dele, e eu aguardo uma situação que eu tinha tudo antes para não alcançar. Olha aí, lê, Beth, o versículo 38
e 39, e Joyce, junto com todo mundo, vai ler Mateus 24, 13. Assim, vamos abrir primeiro Mateus 24, 13. Aí vai fazer assim, vai acabar de ler Hebreus e vai ler Mateus 24, 13. Tu vai ler Hebreus também, vai acompanhar Hebreus, tá, Joyce? Aí Tá. vai virar assim na mesma hora e vai... Tá. Realmente, o retrocesso cancela a obtenção do reino de Deus. Cancela. Eu tenho para mim que antes da escola, irmãos, tudo bem. Eu digo isso sem medo do que eu estou falando. O Senhor deu a cada um aqui o que estava no coração, o desejo no coração. Vocês pediram revelação, não é porque de mim, não. É com relação ao Senhor. Vocês pediram revelação e a revelação ela é tão forte que se vocês não vigiarem, vocês entristecem. Lembra de que lemos Hebreus? Toda correção que a palavra nos corrige produz na hora uma coisa desagradável, não é isso? Mas depois de passar por ela, não é isso? Produz um fruto de pacificação no coração, não é isso, Joyce? Sim. Pacificação, ou seja, eu tranquilizo o meu caminho. Se eu tranquilizo, eu tenho sobriedade para continuar nele. Lê, Beth, é o versículo, capítulo 10, versículo 38 e 39. Lê, Beth. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer Quem nele. tem retroceder nessa parte? Peraí, Joyce. Tem aqui. Você tem. Então, eu só vou pedir para repetir por causa do retroceder, vai. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha Beth, alma. 39, vai. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram. Eu não preciso, desculpa, vou interromper você, porque me dá um gozo. Eu não preciso temer o que o Senhor apresenta na palavra. Não tem como uma pessoa falar assim, eu vou provar que isso é uma heresia que você está falando. Olha o que você está lendo. Leu 39? Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Gente, eu queria ter palavras agora para explicar o que eu já falei até agora. Olha bem, nós, porém, não somos daqueles que retrocedem. Para o quê? É só retroceder? Eu não falei que o retrocesso é a condenação da alma? O que está dizendo aí, Beth? É para o quê? Para a Perdição. perdição. Mas somos daqueles que fazem o quê? Creem para a conservação da alma. Olha essa palavra. Conservação. Sabe o que diz no original? Um período de tempo. Conserva. É a conservação da alma. Ela recebe e se mantém naquilo ali, mesmo correndo o risco de perder pelo caminho. A sua alma é mantida. Você não retrocede. Você guarda no teu coração assim. Perdi meu pai e minha mãe, mas foi proposto um caminho para mim. Sabe? Olha, eu realmente estou com minha vida, perdi muita coisa que eu achava que era muito importante na minha vida. No entanto, foi feita uma proposta para mim. É a aceitação dessa proposta que gera perseverança. Essa proposta para ter perseverança vem acompanhada de tribulação. Você pediu, Beth, é um tesouro tão grande que você só vai saber que você estiver lá. Assim, você sabe agora, mas por névoa. Por névoa. Ou seja, então você vive por meio de quê? Que Deus se agrada. Por fé. Então, repete o versículo 39, a Joyce emenda imediatamente com Mateus 24, 13. Silvio abriu Mateus 24, 13, marcou? Então vai. O Ronaldo também? Felipe também marcou? Então lê, Beth, 39. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Emenda, Joyce. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Olha bem, todo mundo tem medo desse versículo. Nossa, isso me assustava muito. Mas depois que você leu tudo que passou agora, isso já assusta? Isso não é nada comparado com o que nós lemos até agora. Aquele que perseverar, só que essa palavra perseverar já não é a mesma letra no grego, a mesma palavra no grego, mas com significado além. Aquele que retroceder, aquele que não conseguir caminhar. O que diz? Vamos falar assim, vamos falar ao contrário. Agora tenta falar o versículo ao contrário, Joyce. Aquele, porém, que retroceder, esse não será salvo.
Então bota Se a for palavra que você amenizou. Ele será Será condenado. condenado. Então vamos ler. Não é heresia não, irmão. Lê o contrário. Lê, por favor. Aquele, porém, que retroceder, esse será condenado. Então, tenta bem. A palavra não é assustadora? Pensa nela ao contrário. O que é assustador então agora? Hein? Retroceder. Condenação eterna. Mas então, Sandro, o retrocesso é assustador. Então o engano ele vem para isso. Para mostrar para você um terror na palavra, que na verdade é o contrário daquilo ali que você deveria ter medo. Porque perseverança, a Bíblia está dizendo aqui, ó, o meu justo viverá da fé. Se ele recuar, se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Tem meio termo nessa frase? Não tem. É esse o engano. Vão querer convencer qualquer pessoa de que tem um meio correto, que você pode passar em volta da porta, que você não precisa trilhar o tempo todo aquele caminho de submissão a Deus, que você pode de vez em quando dar uma olhadinha para o mundo, que você pode literalmente se agradar das suas redes sociais, que você toma maior tempo. Irmãos, eu estou citando tudo que é literalmente pecado, ninguém abre a boca para falar. Ninguém abre a boca para falar. Esse é o problema. A palavra está aqui. Até quando nós vamos negar isso aí? Entendeu, Beth? Você entendeu? Tudo está guiando você para a pergunta que você fez. Eu tenho certeza de que quando você se ajoelhar, não por causa do que você perguntou, não, você vai realmente sentir gozo quando você passar por situações as piores que existem. Sabe por quê? Porque vai ver que o Senhor alimentou o teu coração. Estou usando a Beth como exemplo, qualquer um. Alimentou o coração com uma coisa que só pode vir do céu. Ele nos abençoou, como é que diz? Com toda espécie de bênçãos, sorte de bênçãos espirituais, ó, negando tudo desse mundo, ó. Nas regiões celestes, e em Cristo não falou nada dessa terra. Tudo que ele falou nesse versículo tem a ver com o céu. Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos. E outra, quando as pessoas estão sofrendo e nós conversamos com a pessoa, nunca fale para a pessoa assim: olha, isso aí é coisa da sua cabeça, sabe? Não, isso aí, ó, você está se preocupando à toa. Não, está se preocupando com razão, mas alimenta a fé. Todos nós somos alimentados para que saia da nossa boca para o próximo. Alimenta a fé. É como o Ronaldo está passando uma situação ruim. Eu falo: Ronaldo, lembra-te, tudo isso vai acabar. Tudo isso vai acabar. Lembra sempre de Lázaro. Se existia um homem que permaneceu até o dia de sua morte com as consequências da vida dele, consequência não, com aquilo que foi dado para a vida dele, doença, e herdou o céu, quanto mais eu com a minha pequena tribulação. Ele nunca negou, está comprovado nas Escrituras. Foi justo, foi justificado por Deus, e não por causa da doença, mas porque o coração dele não era corrompido. E para encerrar, irmãos, 2 Pedro. Eu vou fazer assim, ó, fazer desse jeito, olha. 2 Pedro 3, 13 e 14. Que vai comparar com Lucas 8, 15. Se os irmãos quiserem, eu deixo para a semana que vem. Não. Aí a gente não lê esse. Quer que pare aqui agora? Não. Então vamos lá. 2 Pedro o quê? 2 Pedro 3, 13. Vamos ver se dá para fazer isso aqui. Pera aí. Vocês vão fazer projeto. Daqui a pouco você vai pedir. A gente vai trabalhar em circo, fazendo malabarismo. Olha só. 2 Pedro 3, 13. Lucas 8, 15. Pode anotar, se tiver caneta, anota, que é só abrir o dedo e já ir no versículo. Ó. Lucas 8, 15. Não é para ler não, é para ler na ordem. Espera aí. Certo.
Pode ler? Já achou? Sim. A gente vai ler um e vai ler o outro. Anotou, Silvia? Sim. Então lê, Silvia, e depois a Joyce lê o 8:15. Lucas 8,15. Lê 2 Pedro 3,13, Silvia. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Aqui caiu Peraí, só um minutinho. Eu falei qual? 2 Pedro o quê? 3:13. 3,13. Peraí. Repete, Silvia, por favor. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e a nova terra em que habita a justiça. Não, peraí. Só um minutinho. Olha só um minuto. Na verdade, não, desculpe, Silvia. Ó. Lê o versículo 10, Silvia, por favor. Do 10 ao 12, por favor. Mas o dia do Senhor... Não. Não. Ah, perdão, não, eu tô fora, peraí. Só um minutinho. Esse é o problema de eu não abrir junto com os irmãos. Aqui. Lê o 12, o 13 e o 14. Havendo, pois, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se dissiparão, e os elementos ardendo se fundirão. Vai. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Ó, entenderam? Olha a exortação do Senhor. É simples isso aí? Pelo que vocês viram? Não. É precioso. Sejam achados imaculados. O Senhor vai ver isso em vocês. Pela perseverança. Agora emenda. Joyce, Lucas 8,15. Aqui caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Olha só. O que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, conservam no coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. O resultado do caminho é sempre perseverança. A que caiu em boa terra. As outras têm a ver com o reino de Deus? Não. Uma foi sufocada, não é isso? Outra se alegrou imediatamente, depois secou, não é isso? E a outra, as aves comeram. A única verdadeira é essa. Produz fruto com perseverança. E para finalizar, Romanos 2,7. Romanos. Perdão, vamos ler 2 do 5 em diante. Ô, Ronaldo, você pode ler pra gente? Romanos 2,7? 2 do 5, 6, 7, vai. Mas, segundo a tua dureza e teu coração... Bem alto. Mas, segundo a tua dureza e teu coração pertinente, entesourarás ira para ti no dia da ira da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. Olha só. Retribuirá a cada um segundo a ação. Lembra da Joyce que você leu o versículo? A ação do caminho, que você acabou de ler. Olha só. O 7. Lê, Joyce, agora na tua tradução 7. A vida eterna... Não, tem um início não, no 7? Tem que emendar. Que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas a ira e a indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tá vendo? Não tem meio termo. Não se engane. Eu não obedeço à verdade, mas eu tenho um coração bom. Lembre em Romanos que Deus pegou todos os homens e encerrou todos os tipos de homens numa ira só.
para usar de misericórdia com muitos, como Romanos fala, e encerrou todos debaixo do pecado. Por quê? Encerrou, Beth, ó, o que era bom, o que existe, aqui nesse mundo existe, onde as pessoas são mais ímpias do que outras. Quer ver um exemplo? Encerrou o que era bonzinho, encerrou o pai de família, encerrou o narcotraficante, encerrou a prostituta, encerrou o assassino, encerrou o psicopata, encerrou toda a maledicência, tudo debaixo do pecado, para poder usar uma única misericórdia com todos. Então não há diferença de caminho, entendeu? Não há diferença. Se ele encerrou todos com justiça, para usar de uma única misericórdia com todos, então pense bem o que ele está falando aqui. Repete o versículo para mim. Quem foi que leu? Eu. Lê, Jorge, por favor. Não, só o último. A saber... A saber Mas- é o 7. Não é o 7. Então é o 7, lê, por favor. É porque eu não tenho a saber. Vou botar aqui, a saber, a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Não é o fruto que foi gerado da semente, que é em solo fértil, perseverando em fazer o bem. Quando fala perseverando em fazer o bem, não é prática do bem nesse mundo. Fazer o bem. Bem se relaciona com o Senhor, fazer aquilo que é da sua vontade. Continua, Joyce. Mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tem como desobedecer a verdade e ficar neutro? Não. Desobedecer a verdade já está obedecendo a iniquidade. E por si só, como a Joyce leu o contrário, aquele que não persevera já está condenado. Já está condenado. Vamos orar. No domingo que vem, se Deus se permitir, a gente vai continuar a segunda parte, que é... Hoje foi a perseverança. A perseverança gera o quê? Paciência. Não. Experiência. Não. A tribulação produz a perseverança, produz a experiência. Nós vamos falar sobre experiência e depois até chegar no final do versículo. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, Deus de misericórdia, Deus de amor, bendito é o teu santo nome, Pai. Glorificado é o teu santo nome, aquele que vive e reina para todo sempre. Pai amado, louvamos o teu nome, engrandecemos e agradecemos a Ti, porque deixaste revelar todas essas coisas aos doutores, Pai, aos inteligentes, aos que cursam pós-graduação, Pai Santo, aos que estudam teologia, para revelar para pequenos desconsiderados, Pai Santo, por esse mundo. Pai amado, muito obrigado, porque não teremos entendimento nenhum se o Teu Santo Espírito não nos revelar, Pai, não nos conduzir. Nos leva meus irmãos para os seus lares, debaixo da sua mão poderosa, Pai. E nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.